Olá, pessoas! Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz. Eu sou psicóloga e hoje eu quero falar um pouquinho sobre compulsão alimentar. Quero dar algumas diquinhas para vocês. Primeiro, é muito importante entender sempre a raiz por detrás do que eu faço, né? Então, a raiz por detrás da minha forma de me alimentar. Porque se eu simplesmente mudo o meu comportamento, isso pode ser muito desgastante. O ideal é que eu entenda o porquê de eu me relacionar com o alimento da forma que eu me relaciono. Uma coisa muito recorrente, bastante comum, é que normalmente as pessoas com qualquer tipo de compulsão, incluindo a compulsão alimentar, têm uma ansiedade mais acentuada, uma ansiedade mais disfuncional, uma ansiedade mais patológica. O que é isso? A ansiedade comum, ela é importante e todo mundo tem, né? É uma ansiedade pontual por algum evento específico que acontece de uma forma mais intermitente. A ansiedade patológica, ela me paralisa, enquanto a ansiedade comum me faz me preparar para entrar em ação quando alguma coisa acontece, quando eu estou em perigo de certa forma, a me preparar para, por exemplo, uma viagem que eu vou fazer com uma antecedência. A ansiedade patológica, ela me paralisa totalmente. Eu não dou conta de fazer nada porque eu fico ali num estado de apreensão constante e aí eu quero realmente fazer um deslocamento da minha ansiedade para alguma coisa. E aí muitas vezes é justamente para a alimentação. E é uma ansiedade que vem aí com sintomas físicos, às vezes insônia, enfim. Então, primeiro é importante observar isso. Como é a minha ansiedade? A minha ansiedade é aquela ansiedade que me movimenta, que me faz me preparar para a ação, ou ela é aquela ansiedade que me paralisa? Se for a ansiedade disfuncional, é importante trabalhar essa ansiedade e muitas vezes é importante trabalhar essa ansiedade com um profissional da psicologia e às vezes da psiquiatria também. Eu tenho algumas dicas sobre a ansiedade no meu Instagram. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, o meu Instagram é @campuspsi. Se você já estiver vendo no Instagram, tem aí nos destaques do Instagram um tópicozinho só sobre ansiedade, tem algumas dicas bem interessantes também. É importante, além da ansiedade, eu observar também as minhas outras emoções, os meus outros sentimentos. Então, o que eu sinto normalmente? Quando eu tô comendo, por exemplo, o que eu tô sentindo? E como que é a minha forma de me relacionar com o mundo? Porque a alimentação, ela simboliza muito a nossa forma de relação com o mundo, de relação com a gente mesmo. Então, se eu consigo canalizar os meus sentimentos de uma forma frutífera, de uma forma saudável, a chance de eu ter uma relação funcional com a alimentação é muito maior. Então é importante eu perceber isso também. Porque a questão é, não tem problema eu gostar de comer. Eu vejo muita gente assim, quando tem a compulsão e vai buscar esse tipo de tratamento, eu gosto muito de comer, eu não deveria gostar tanto de comer assim, como se fosse um absurdo. Isso é muito complicado. O problema não é gostar de comer, eu posso gostar de comer e eu devo ter uma boa relação com a comida. Isso é importantíssimo para esse processo. É lógico que o que eu não posso é só gostar de comer. Se eu percebo que a minha única fonte de prazer está sendo a hora que eu estou me alimentando, aí tem um problema. Tem uma questão aí que eu preciso investigar, que também tá para além da alimentação. O que eu gosto? Eu preciso me entender, eu preciso me auto-observar, isso me ajuda muito. Como é que eu posso ampliar as minhas fontes de prazeres para que a alimentação não seja a única delas? Isso por si só faz com que eu já melhore a minha relação com a comida. E falando em relação com a comida, é importante que eu realmente me relacione. Então, quando eu estou me alimentando, o que eu estou fazendo? É engraçado porque quando eu faço essa pergunta no consultório, me conta, né? Quando você tá comendo, o que você tá fazendo? Às vezes as pessoas estranham, né? Tipo, como assim? Quando eu tô comendo, eu tô comendo. Mas a verdade é que quando a gente vai observar mais a fundo, normalmente a pessoa não come só comendo. O que eu percebo é a pessoa que come e enquanto tá comendo, tá mexendo no telefone, tá conversando com a mãe, tá conversando com o pai, com o tio, com o papagaio, com o namorado, com quem mora, enfim. Então, essa pessoa não tá comendo, né, ali, ela tá no automático, não tá percebendo, não tá processando internamente o que tá acontecendo, e isso também é muito importante para nossa alimentação. Então, outra dica é essa: tenha uma atenção plena no momento da alimentação, ter consciência mesmo, me relacionar. Eu vou fingir que esse prato de comida é meu namorado, minha namorada,
meu marido e minha mulher aqui. Então, vou olhar pra ele, eu vou me relacionar com ele, vou entender, eu vou perceber que eu tô comendo, sabe? Realmente perceber, eu vou contar as minhas mastigadas. Essa é uma outra dica bem importante, que é comer devagar. Por quê? O nosso cérebro, ele leva um tempo para processar, para mandar para o nosso córtex pré-frontal a resposta ali de saciação. Então, que é uma média aí de 15 minutos. Se eu como muito rápido, como eu vejo muita gente fazendo isso, come no automático, não percebe o que tá fazendo, come muito rápido, a chance de eu não perceber que eu tô saciada é muito grande, porque eu tô fazendo isso de uma forma totalmente automática. Então, eu preciso fazer isso de uma forma mais lenta, percebendo o que eu tô fazendo, para eu dar tempo pro meu cérebro mandar essa informação pro meu córtex e entender, tá, essa pessoa agora tá saciada. Tanto que é engraçado que se a gente, por exemplo, almoça, né, e quer repetir, e acontece alguma coisa ali, por algum motivo eu não posso repetir, eu tive que fazer uma outra coisa, a chance de eu não repetir depois de um tempo é muito grande. Por quê? Justamente porque deu tempo pro meu cérebro processar a saciedade. Então, isso é muito importante. Conta mesmo quantas mastigadas eu tô dando na comida aqui, qual que é o máximo de mastigadas que eu costumo dar. Eu já vi profissionais da nutrição falando sobre 32 mastigadas ali por bocada. Eu acho muita coisa, eu acho que assim, muito difícil, vai virar papinha na boca. Mas assim, só o fato de a gente contar já é muito importante. E obviamente, se você conseguir aí essas 32, sensacional, maravilhoso. Uma outra coisa, uma outra dica interessante é: não façam dietas restritivas. Eu não sou da área da nutrição, obviamente eu não tenho propriedade para falar sobre dieta, mas psicologicamente falando, a dieta restritiva é muito ruim para a compulsão alimentar e é muito ruim para a ansiedade também. Porque se eu me restringo de uma coisa que eu gosto muito, a chance de eu aumentar a minha ansiedade, minha frustração e querer deslocar, fazer mais um deslocamento para alimentação é muito grande. Então, o ideal é que eu possa até fazer, por exemplo, algumas trocas inteligentes, né? Então, se eu tomo refrigerante todos os dias, eu não vou tomar todos os dias, eu vou escolher um dia da semana. Nos outros dias eu coloco um suco bem docinho, bem gostosinho ali para fazer uma troca, mas eu não vou deixar de tomar o meu refrigerante, por exemplo, se é o que eu gosto. Se eu gosto muito de doce, eu não vou deixar meu doce de lado, porque não vale a pena, porque vai me causar uma movimentação interna nas minhas emoções aqui e que não vai valer a pena, vai fazer com que eu aumente possivelmente a minha restrição. Inclusive, estudos mostram isso, que pessoas que restringem muito aumentam a compulsão alimentar. Não é interessante, então, essa restrição. Gente, basicamente, óbvio que muito basicamente, é isso que eu queria dizer para vocês hoje. Tenham atenção plena na alimentação, observem o que vocês estão comendo, comam mais devagar, comam somente comendo, percebam as suas emoções, a forma que vocês estão se relacionando com o mundo, a forma que vocês estão se relacionando consigo, porque isso tem muito a ver com a forma que a gente se relaciona com a comida, apesar de muita gente não perceber isso. É tão cultural até, né, simbólico, um simbolismo até afetivo, que a gente comemora as coisas muito comendo. Vou fazer uma festa de aniversário, comida, bebida, é sempre isso. Então, assim, tem todo um contexto por detrás da nossa forma de se alimentar. Então, observem isso. Uma coisa interessante também é alimentos com triptofano, que são alimentos que reduzem a ansiedade, aumentam serotonina, endorfina, diminuem cortisol. Então, são alimentos que ajudam a nossa saúde mental, de um modo geral, e que podem também ajudar na nossa compulsão alimentar. E, obviamente, se possível, fazer terapia, entender a raiz da questão, porque esse é o ponto-chave. Eu preciso entender por que eu me relaciono como eu me relaciono com a comida. Por hoje é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.